Nesse vídeo eu vou te ensinar agora como escrever uma redação Enem do zero para você que tá querendo aprender de última hora. É um passo a passo ideal mesmo. Ó, como que eu vou te ensinar essa mágica toda? Eu vou te mostrar alguns pontos da minha metodologia, tá consolidada com mais de 100 mil alunos que passaram por mim nos últimos anos, de verdade. Eu trabalho com pessoas que querem a certificação do ensino médio e trabalho com pessoas que estão fazendo o Enem aí para conseguir entrar na faculdade ou ganhar desconto em alguns lugares. Fechado? Esse conteúdo vai ser bom demais, então já deixa o seu like, nem vou ficar perdendo muito tempo com isso, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Vai, likezão e simbora. Bom, pra gente começar, vamos lá. Vamos falar de introdução. Na introdução, que vai ser o primeiro parágrafo, que você vai usar aí mais ou menos de 5 a 8 linhas, e já adianta, na hora que eu mostrar aqui na tela pra você, você vai ver que o texto tá digitado. Então, obviamente aqui, né, vai estar num tamanho diferente, porque eu usei uma fonte um pouco maior e por aí vai. Beleza? Olha só, você tem que entender que a introdução, o primeiro parágrafo, vai ter 3 partes. Eu chamo de CTT, porque isso fica rápido para você gravar. O que é o CTT? É o contexto, o tema e a tese. Ou seja, contextualizar significa mostrar o que gerou esse tema, entrar no assunto de maneira branda, né? Você já não chega falando, o tema da redação é tal. Você contextualiza. Você pode fazer isso da seguinte forma. Você pode citar filmes, você pode citar séries, você pode citar contextos históricos, você pode começar definindo alguma coisa. Exemplo, vamos supor que a gente esteja falando de violência. Violência é todo ato. Ou o que é uma violência sexual em si? Nossa, é só quando ocorre o ato? Não. Violência sexual é todo ato que... Então, é isso. Você pode começar esse contexto de diversas formas. É importante você saber que no meio, na meiota da sua introdução, você vai ter que ter palavras que consigam deixar claro ali as partes mais importantes desse tema. E quando eu falo de tese, é importante você entender o seguinte: se você for buscar no YouTube muitas vezes aulas sobre como construir uma tese na redação, você vai encontrar N fórmulas. Mas qual é o jeito que o Enem gosta? Atenção agora! O Enem gosta que, na última frase da sua introdução, que é a parte da tese, você apresente os argumentos que você vai trabalhar no segundo e no terceiro parágrafo, porque isso vai valer nota numa competência do Enem chamada competência 3, que é o projeto de texto. Ou seja, eu anuncio lá no final da introdução o que é que eu vou trabalhar e depois, no meio do meu texto, eu venho trabalhando por completo. Tem uma oportunidade que está rolando que vai fazer a diferença na sua preparação do Enem. O Navegador Opera, em parceria com o Descomplica, está com um concurso chamado Opera Nota 1000, e é muito fácil de participar, e eu vou te explicar como que você participa e como que isso de fato pode te ajudar no Enem. Olha só, vou compartilhar a tela aqui do meu computador e você vai fazer o seguinte: eu deixei um link na descrição e também fixado aqui no primeiro comentário. Você vai clicar nele e você vai cair exatamente nessa tela, tá? Que eu tô te mostrando aí. O que você vai fazer? Você vai clicar aí e vai enviar a sua dica, tá? Um truque ou alguma estratégia de estudo que você queira mandar para o nosso concurso. Essa dica pode ser em texto, imagem ou até vídeo, beleza? Então, olha só, vamos voltar aqui para a nossa página. O mais interessante que você vai ter aqui ao participar do Opera Nota 1000 é que todo mundo vai sair ganhando, e de verdade. Por quê? Só de você se inscrever, você já vai garantir 35% de desconto em qualquer curso do Descomplica. E olha só, se sua dica for selecionada entre as 1000 melhores, você leva uma bolsa 100% gratuita para o curso Opera 1000 Descomplica no seu caminho para a universidade. Ó, só que chega aqui que tem mais, tá? Tem mais coisas ainda. Os 3 primeiros ainda levam um MacBook Air novinho em folha. O professor podia participar também, né? Ó, e vamos voltar para o site aqui, ó. É rápido, é gratuito e pode te ajudar muito nessa reta final do Enem, assim como eu tô fazendo agora. Mas atenção, as inscrições vão até dia 6 de outubro. Então clica no link aqui que tá na descrição ou no primeiro comentário e envie sua dica hoje, beleza? Aqui eu peguei para vocês um texto do Danilo Oliveira, tá? Esse texto é disponível na internet, mas eu vou usar então ele como referência. O Danilo fez o Enem do ano passado e tirou nota 1000. Bom, aqui embaixo não é o título da redação dele, tá? Ele não colocou título. Então você vai fazer o quê? Você tem que entender que essa frase é o tema que é o Enem, tá? E todo tema tem vários textos de apoio para você consultar, tirar ideias e tal, tá? Então o tema da redação que nós vamos ler é Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, tá? Tem muita gente que falou, nossa, acho que é muito complexo, professor, mas lembre-se, tinha um texto de apoios, tá? É um tema super importante, mas tem gente que achou complexo de usar argumentos e tudo mais, e vocês vão ver que o Danilo, ele mandou muito bem aí, e é super possível você chegar nesse nível. Vamos lá então, ó. Introdução. O ciclo do ouro ocorrido no Brasil no século XV, XVI, XVII, XVIII, tá? Pra quem não sabe ler, então, ó, XV, XV, XVI, XVII, XVIII, beleza?
acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Ponto. Então, gente, o que aconteceu nesse pedaço todo aqui, tá? Esse pedaço todo aqui contém um negócio importante, que é o quê? Isso aqui, galera, é o C, é o meu contexto. Nesse caso, ele usou um contexto histórico. Precisa começar com o ciclo do ouro? Não, tá? Poderia começar mais simples, com a contextualização histórica mais simples? Sim, você poderia falar, por exemplo, cara, sobre a questão da escravidão, né? Algo mais básico no sentido de mais direto, uma frase menor e tudo mais. Zero problemas em relação a isso, mas é importante que tenha uma contextualização, fechou? Vamos seguir para a próxima parte. Aí, eu vou continuar a leitura para você assim. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Bom, olha lá, desafios para a valorização da herança africana. O que eu tenho aqui? Ó, atualmente, de forma análoga à história colonial do Brasil, ainda há uma forte tendência de padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade, ou seja, tá falando que é um desafio valorizar. Se eu falo que é um desafio valorizar, significa que hoje está acontecendo o quê? A desvalorização, por isso usou desprezando. Se é um desafio a valorização, é porque hoje, muitas vezes, a gente despreza essa herança africana, tá? Então, esse pedaço aqui, galera, que eu vou riscar agora de azul, tá? Esse pedaço aqui é onde foi feito a exposição do tema. Agora falta o quê? Agora falta o final. E nesse final é importante que você, após escrever sua redação, faça o que eu vou fazer agora com você. O que eu vou fazer agora com você? Eu quero que você, antes de ser um escritor de redação, você seja um corretor de redação. O que você vai ter que achar agora? Eu quero que você ache os dois argumentos aqui. Quais são os dois argumentos que essa pessoa vai trabalhar? Uma no segundo parágrafo, uma no terceiro parágrafo. Vamos tentar achar isso, então. Assim, dois grandes desafios, ó, retomou até o tema, para a valorização da herança africana do Brasil, até retomou a questão do tema ali, que ele já tinha ventilado lá em cima, devem ser debelados. Vamos lá. As políticas públicas ineficazes e, gente, ó, o cara tirou nota 1000, e eu sempre dou essa dica pros alunos. Gente, sempre junta os dois argumentos com a letra E. Fica fácil, fica gostoso, fica maravilhoso pro corretor. É fácil dele olhar, tá? E as falhas educacionais. Beleza? Deu pra entender? Então, eu tenho esses dois pontos, esses dois argumentos aqui. Fechado? Deu pra entender? Estamos juntos aqui? Então, aqui eu vou chamar de A1, que são as políticas públicas ineficazes, e as falhas educacionais com o meu A2, tá? O que é que vai acontecer? Olha o spoiler aqui, ó. Lá no segundo parágrafo, o que eu tenho? Aqui no segundo parágrafo, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Olha aqui já, ó, políticas públicas ineficazes. Ah, professor, mas eu posso repetir palavras? Pode e deve, porque você, de fato, está retomando isso, tá? Então, é importante que você utilize isso. Olha aqui embaixo, falhas educacionais, olha o que eu vou ter aqui lá para baixão, ó, falhas educacionais. É importante que você use a mesma coisa, isso fica fácil, isso fica claro para o corretor, é fácil dele analisar isso. Faz sentido? Deu para entender? Então vamos ver a receitinha do segundo parágrafo agora. É importante você entender que tanto o segundo quanto o terceiro parágrafos, eles vão ter a mesma receita. Então eu vou trabalhar agora a leitura do segundo parágrafo, mas é importante você entender que tanto o segundo quanto o terceiro parágrafo é a mesma receita. E qual é a receita? Vamos lá! Momento Bura Maria Braga para você. Acorda, menina. Acorda, menina. Ó, a receita do segundo e terceiro parágrafo é ACC. Então o primeiro era CTT, o segundo é ACC. O que é ACC? Você vai colocar um argumento, você vai comprovar esse argumento. O que é comprovar? É o embasamento teórico. É a parte mais importante do seu segundo e do seu terceiro parágrafo. Então, a parte mais importante é esse meio, é a comprovação. Por quê? Você acabou de usar um argumento, como é que você sustenta esse argumento? Então, argumento, comprovação desse argumento, e aí, por último, uma conclusão, ou uma frasezinha que tem algumas pessoas chamam de frase crítica. Moral da história, essa última frase é quando você encerra o seu raciocínio desse parágrafo. Então, ACC, argumento, comprovo ele e concluo meu raciocínio. Fechado? Vamos dar uma olhada, então? Sempre que você for começar, é importante que você passe no segundo parágrafo um elemento coesivo. Aqui ele usou diante do cenário exposto, tá? Mas você poderia colocar, por exemplo, primeiramente, em primeiro lugar, inicialmente, antes de tudo, tá? Beleza? Então, você tem que colocar umas questões coesivas aí. Mas vamos lá. Vamos fazer a leitura, então, e procurar o tal do ACC. Diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada
em mais oportunidades, proteção e visibilidade para as pessoas pretas. Cara, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Até aqui foi o meu argumento, que simplesmente encheu linguiça a partir do que já tinha dito na introdução sobre políticas públicas ineficazes. Então isso aqui tudo, cara, é preenchimento, sabe? Aquele preenchimento labial. É o que você tem que fazer no seu argumento. Você vai falar aquilo que você já falou na introdução, mas agora você tem que dar aquela preenchida, beleza? Agora vamos lá. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, e aqui a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a sustentação desse argumento, que é a comprovação. Daí vai citar aqui Emile Durkheim. Uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Nesse sentido sociológico, e aí, professor, mas depois do ponto eu posso continuar? Pode, gente. Não significa que cada parte que eu falo ACC, você só pode fazer tudo com um ponto final, depois não pode fazer mais. Não, aqui a pessoa está continuando. Nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira. Nossa senhora, mas cheio de palavras, né? Gente, relaxa. Vai pensando no sentido geral. Você não precisa usar essas palavras aqui que a pessoa tá usando, tá? Pelo amor de Deus, pega a ideia. Na medida em que as políticas públicas ineficientes permitam o desprezo. O mais importante é isso. O que é mais importante? Que ele está dizendo que as políticas públicas ineficientes permitam o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana e a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. Então, ó, tudo isso aqui foi a comprovação. O que mais importa? Esse finalzinho, que ele está falando que a ineficácia das políticas públicas faz com que as religiões sejam menosprezadas, que haja intolerância religiosa, que não haja punição. Você pode explicar do seu jeito, você não precisa explicar dessa forma aqui, tá? Bom, e aí vem a conclusão, tá? Então, eu fiz aqui a parte da comprovação, agora vem o último C, que é a conclusão desse raciocínio. Com base nisso, ó, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada, tá? Então, quando você fala isso, uma mudança deve ser realizada, você está antecipando a conclusão, tá? Visando a transformação dessa conjuntura de modo a não só valorizar a herança africana do país, como também protegê-la, tá? Deu para entender até aqui? Vocês viram que interessante que aqui a pessoa usou a questão da sociologia, né? Para argumentar. Professor, eu preciso usar isso? Não, você não precisa, mas um detalhe importante. Vamos pensar o seguinte, além do segundo parágrafo, eu vou usar argumentos no terceiro e a mesma sequência, ACC. Agora, o que eu faço no quarto parágrafo? Vamos lá fazer a leitura? Simbora. No quarto parágrafo, é importante você usar esse elemento coesivo. Portanto, ele usou um infere-se antes. Precisa? Não. É importante que você comece. Tem o portanto ali. Portanto, tá? Tal coisa. Aqui ele usou infere-se, portanto, que as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais, aqui ele retomou o A1 e o A2, né? Configuram como os dois desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá, beleza. Mas até aqui ele não ganhou nota nenhuma. O que vai começar a ganhar nota é agora, ó. Nessa ótica, o governo federal. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui é um agente. É um agente, beleza? Vou pôr um azinho aqui de agente. Órgão máximo responsável pela ordem nacional. Isso aqui é um detalhamento de quem? Do agente. Ele explicou o agente. Faça sempre isso. É o jeito mais fácil de ganhar nota. Deve. Opa, esse deve é o que o governo deve fazer. Agora vai vir a minha ação. Ó, ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes. Então, eu tenho também, além do agente, eu tenho a ação, que é a principal. Beleza? Vou riscar aqui agora de verdinho. Por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, tá? Com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Opa, quando fala finalidade, é isso. Para que vai servir essa ação? Qual a finalidade, tá? Eu sempre tenho que usar isso, beleza? E quando ele fala o seguinte, por intermédio, significa por meio de, né? Concorda que por intermédio é um meio? Acabou. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Se a redação acabasse aqui, esse aluno, ele já teria 200 pontos na conclusão. É só isso que você precisa fazer, tá? O que esse aluno fez foi garantir a boa nota dele no projeto de texto, porque ele sentiu a necessidade para que o texto dele ficasse mais completo, ele sentiu a necessidade de fazer uma outra ação. Ó, o governo federal também deve corrigir as falhas educacionais e por aí vai. Por quê? Porque ele criou uma ação para cada uma
uma dessas coisinhas do A1 e do A2. Precisa fazer isso para você ganhar mais nota na competência 3, que é o projeto de texto? Precisa. Mas agora, em termos de ganhar nota na competência 5, que é a conclusão, basta que você tenha feito essa parte aqui. Eu preciso ter 5 coisas, tá? Os 5 elementos que eu chamo de fada muito fofa. O que é a fada muito fofa? Finalidade, ação, detalhamento, o agente, o modo e a finalidade. É isso. Fada muito fofa. Você não esquece que tem que ter todas essas coisinhas aqui. Curtiu? Curtiu esse vídeo? Comenta aqui embaixo muito se fez sentido para você e não se esqueça de clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário e fazer o quê? Participar do Opera Nota 1000. Você vai ganhar muita coisa do Descomplica aí, vai ter muita coisa boa pro seu Enem. Fechado? Beijos e abraço então, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!